Bom, pessoal, então vamos falar agora dos deveres dos condôminos. Os deveres encontram-se explicitados pelo artigo 1336 do Código Civil, ok? Vamos ler então o artigo. 1336, inciso 1. São deveres do condômino. 1. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposto em contrário na convenção. Bom, a principal obrigação do condômino é contribuir para as despesas da comunidade, para as despesas do condomínio. Essa contribuição, em princípio, se dará na proporção das suas frações ideais. Da sua fração ideal correspondente à unidade autônoma, mais a fração ideal que ele titularizar nas áreas comuns. A contribuição com base nas frações ideais dos condôminos, calculada com base nas frações ideais dos condôminos, é que acaba gerando pagamentos de valores distintos entre todos. Explico. Quem tem no edifício apartamento maior, de uma metragem maior, ocupa no todo uma fração ideal superior àquele que é titular de um apartamento de metragem menor. O sujeito que mora na cobertura, normalmente a sua unidade, o espaço da sua unidade, a área total da sua unidade corresponde a de 2 apartamentos comuns, a de 2 unidades padrão do edifício. Evidentemente que esse cidadão vai acabar pagando o dobro do que aquele que titulariza, daquele condômino que titulariza uma unidade de tamanho padrão. As proporções, as frações ideais nas áreas comuns são idênticas, porque as áreas comuns pertencem a todos. O espaço, a área total dos espaços comuns é dividida entre o número de condôminos e cada um vai ter lá uma proporção nesse espaço da coletividade. O que vai fazer a diferença são as frações correspondentes às unidades autônomas. Essas poderão ser diferentes, a depender do tamanho do apartamento, da sala comercial, da loja, enfim. Isso vai gerar contribuições em valores distintos, muitas vezes. Agora, notem que o legislador ressalva que é possível que a convenção estabeleça uma outra base de cálculo. Então, em princípio, a contribuição será calculada na proporção das frações ideais pertencentes a cada condômino. Nada impede, porém, que a convenção trate o tema de maneira diferente, estabelecendo, por exemplo, que o rateio se dará pelo número de condôminos existentes. Então, independentemente do tamanho da unidade de cada um. Adianto que é muito difícil a gente encontrar convenções que prevejam um regime de partilha das contribuições distinto desse do inciso 1 do artigo 1336. Porque é o mais justo, né? Tanto é que é o regime legal. Agora, se vocês encontrarem na convenção de outros condomínios disposições modificando essa regra, saibam que é perfeitamente possível, de acordo com a parte final do artigo 1336, inciso 1. Bom, inciso 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Vejam, o que são obras que comprometem a segurança da edificação? Não é qualquer obra que o condômino faça na sua unidade. Eu vou trocar o piso, isso compromete a segurança da edificação?
Seguramente não. Eu vou colocar um armário planejado, isso compromete a segurança da edificação? Evidentemente que não. Agora, por exemplo, se o sujeito vai abrir uma parede, né, vai construir uma parede onde não existe, esse tipo de intervenção que modifica a própria parte estrutural da unidade pode sim comprometer a segurança da edificação. E para esse tipo de intervenção, o condômino deverá demonstrar ao condomínio que a sua realização não vai, de alguma forma, colocar em risco os demais. Então, não sei se vocês se recordam, há uns anos atrás, um prédio desabou no centro do Rio de Janeiro, depois de uma intervenção iniciada por um dos condôminos. No caso, era um prédio comercial e o condômino era uma empresa, né, que era titular de algumas salas e resolveu unificá-las e fez uma ampla reforma no escritório, derrubou paredes, etc. Enfim, e o prédio veio abaixo, porque era um prédio antigo. Depois desse evento, as prefeituras, de modo geral, e aqui em Santos se inclui nisso, aprovaram leis, né, exigindo que qualquer intervenção em unidade autônoma feita pelo proprietário que implique em alguma alteração estrutural tenha que ser referendada por um engenheiro ou arquiteto, né? Então, o sujeito que quer quebrar umas paredes, fazer uma grande reforma, ele tem que apresentar ao condomínio um parecer técnico, né? Um laudo técnico subscrito por um engenheiro ou arquiteto, atestando que aquilo não compromete a segurança da edificação. Tá certo? Então, lembrem disso. Outra questão que envolve esse tema que gera muita discussão também é o fechamento das sacadas, né? Muitos edifícios hoje em dia já são construídos com a previsão de que os seus condôminos irão fechar as sacadas através da instalação de um sistema de fechamento de vidros, né? Os prédios modernos já contemplam a instalação desse tipo de equipamento, desse sistema de fechamento, que evidentemente acrescenta, né, à estrutura um peso muito maior, né? Os vidros são pesados. O problema se dá em prédios mais antigos, né? Na nossa sociedade atual, difundiu-se o apreço, né, de uns anos para cá pelas reuniões em varandas, né? A famosa varanda gourmet, onde eu posso reunir os meus amigos, eventualmente até fazer um churrasco, enfim. E para o melhor aproveitamento do espaço das varandas, o fechamento através da colocação de vidros é o ideal, porque com isso você pode fazer os eventos, pode se reunir, pode utilizar o espaço mesmo em dias em que o tempo não esteja muito favorável. Acontece que edifícios mais velhos muitas vezes não foram projetados para aguentar o peso decorrente produzido pela instalação de vidros, né, no sistema de fechamento. E aí, isso pode ser um problema. A instalação de um sistema de fechamento de vidros pode comprometer a própria segurança da edificação. E assim, é preciso que o condômino submeta ou tenha autorização do condomínio para instalar o sistema de fechamento de sacada através de vidros.
nós até vamos falar no próximo item, em princípio não é necessária a autorização prévia. Agora, em se tratando de construções muito antigas, pode ser que o condomínio exija de quem deseja fazer o fechamento, do condômino que pretende fechar sua sacada, a apresentação de um laudo técnico, de um estudo, que garanta que aquilo não vai, de alguma maneira, comprometer a segurança da própria edificação. Ok? Vamos passar para o próximo item, que aí vocês vão entender ainda melhor. O inciso 3 diz que é dever do condômino não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Bem, primeiro, evidentemente que o condômino não pode alterar a fachada correspondente à sua unidade de maneira a fazer com que ela destoe do restante do edifício. Isso causa, além de um desconforto estético, uma falta de além do desconforto estético, isso gera um desrespeito à própria constituição do edifício e aos demais condôminos. Afinal, vamos imaginar um edifício de 6 andares com pequenas sacadas. Edifício mais antigo, o sujeito resolve trocar os azulejos da sua sacada, substituindo os brancos, que estão presentes em todas as outras sacadas do edifício, por azulejo da cor vermelha. E aí só na sua unidade, só na fachada da sua unidade fica lá aquela mancha vermelha, destoando de todo o projeto arquitetônico, de design do prédio. Isso, evidentemente, deixa o prédio mais feio e desrespeita a vontade dos demais condôminos que compraram o edifício naquela configuração e não votaram qualquer espécie de reforma no sentido de mudar a cor ou a própria fachada do prédio. Vamos imaginar um prédio com aquelas janelinhas venezianas, de madeira, com as frestinhas. Aí resolve lá um determinado condômino instalar uma janela de metal, que fica completamente destoante do resto, causando um prejuízo estético de projeto do edifício. Isso é proibido. Se o condômino agir dessa forma, os demais e o próprio condomínio, através do síndico, pode, em princípio, notificar o condômino aí, que descumpriu o dever do inciso 3 do artigo 1336 a desfazer a obra e, não obtendo sucesso, manejar alguma ação judicial para que ele restitua a sua fachada ao status quo ante, sem prejuízo de, havendo demonstração de danos, ter que indenizar esses danos causados ao edifício. A questão, e eu vou deixar para o próximo vídeo, em relação à fachada, que vinha suscitando mais discussões, era justamente também a que envolve a instalação do sistema de fechamento com vidros. Eu já vou tratar no próximo vídeo.